Então tá bem, mais uma vez ao vivo aqui, pela nossa iniciativa Mais Dev. Dessa vez conexão Brasil-Holanda, é isso? Estamos nessa. Exatamente. E sempre bom, cara, falar com o Valmir. E aqui hoje a brincadeira é a gente falar sobre teste funcional automatizado. E aí a gente vai trocar ideia aqui sobre alguns conceitos. O Valmir vai mostrar um pouquinho de algumas ferramentas aí que a gente selecionou aqui para trocar ideia. E esse vai ser o papo. Agradecer teu tempo aí, Valmir. E, sei lá, fala um pouquinho como é que tu começa, né, no esquema do teste de software, como é que isso chega no teu desenvolvimento profissional. Uhum. Então, primeiro eu queria agradecer aí, prazer estar fazendo parte dessa iniciativa que eu estou acompanhando e está sendo muito massa. Eu comecei a trabalhar com teste de software lá em 2004, como estagiário na HP, no Tecnopuc, em Porto Alegre. Meu primeiro contato foi, na verdade, na faculdade, eu acho que eu estava fazendo um trabalho de pesquisa sobre qualidade de software e um colega meu da faculdade que estava trabalhando na HP me indicou para trabalhar lá, e aí eu participei do processo e entrei, né? Comecei como testador manual, e ao longo do tempo trabalhando com teste manual, eu meio que enchi o saco de fazer aquele trabalho repetitivo e comecei a aprender automação para poder liberar mais tempo para coisas mais criativas e tal. E, e em algum momento eu fiquei fazendo um mix entre teste manual e teste automatizado, até que em 2014, né, primeiro semestre de 2014, foi quando virou a chave, e aí eu fui assim de cabeça na automação. Né, eu já vinha fazendo um mix entre manual e automação desde 2009, né, eu comecei com 2004 no teste, 2009 comecei com automação, até 2014 fazendo um mix, e em 2014, quando eu comecei a trabalhar na Thaler, eu virei a chave, assim, o meu papel era mais focado em automação do que qualquer coisa, e, e dali em diante eu fui me desenvolvendo com relação a testes automatizados e, e me desenvolvendo mais com desenvolvimento de aplicações em geral, assim, eu comecei a ganhar gosto realmente pela área de desenvolvimento de software como um todo, né? E até inclusive assim, meus planos para o futuro são deixar de atuar num papel específico de QA no futuro próximo aí, e começar a trabalhar como dev mesmo, tendo a mentalidade, né, de qualidade, de automação, de teste, coisa e tal, mas é mais ou menos essa aí um pouco da história. Pô, legal, isso abre espaço para eu te perguntar uma história e uma pergunta, né? Uhum, A pergunta vai ser sobre o lance do Software Engineering Test, esse uhum, termo que eu tô vendo uma galera começando a usar e acho ele muito legal de estar vendo isso. E uma historinha, né? Eu me lembro de uma pessoa que eu acompanho ainda da comunidade ágil e tal, e lá, quando eu começo na história do XP e começo a entrar mais forte no lance de automação de teste, eu conheço automação de teste em 2002, e depois, em 2013, eu descubro o XP. Então, meio que a coisa entrou em confluência, assim, pá, é isso aqui, cara. Né? E aí eu encontro uma pessoa chamada Elizabeth Hendrickson. Ela tem o Twitter dela, acho que ainda é Test Obsessed. Então, eu vou dar uma olhada depois. uhum, Se estiver falando, eu confirmo se é isso mesmo, para não deixar a informação errada aqui. E ela trazia histórias assim do tipo, quando ela ia participar de um time, e normalmente esse time ele era multidisciplinar e tal, ela trazia que ela podia ser a pior pessoa desenvolvedora dentro daquele contexto ali, mas ela era a melhor pessoa testadora dentro daquele contexto. E aí, esse mix de habilidades é que ela trazia como um grande benefício, quer dizer, ela era capaz de trazer a experiência dela e ter essa troca de ideia com essa galera, ao mesmo tempo que ela subia essa régua, assim. E isso foi meio que o lance que eu sempre trouxe para a vida, assim. Eu sempre fui contra ter pessoas focadas em teste dentro de um time. E isso não é uma questão
Não, é princípio. Para mim, a pessoa que desenvolve software, ela tem que ser capaz de testar o que ela fez. Testa cruzado, automatiza, pareia, faz qualquer história que for. Os times que eu deixei, deixar é ruim, né? Mas vamos lá, eu era dono do negócio, então deixei. Fazer a galera deixar ter uma pessoa focada em teste, era porque tinha algum problema muito chato que eu não conseguia resolver dentro do circuito, e a gente colocou alguém para cuidar daquilo de forma específica, assim. E aí eu queria voltar na história do software engineering test, porque eu entendo que isso não é que quebra um processo, mas é tipo assim, sim, cara, eu sou uma pessoa desenvolvedora de software, só que hoje eu estou focando mais em teste. E aí eu acho que é muito interessante essa tua jornada, porque, né, test engineer, software engineering test, e depois você só vai chegar ali no final, vai arrancar fora o in test e fica lá o software engineer. Acho que esse é o movimento que tu tá buscando, né? Exato. É bem isso aí, assim, inclusive, na verdade, quando eu vim para a Europa, eu fui contratado inicialmente como software engineer. O meu cargo no meu contrato era software engineer inicialmente, quando eu fui trabalhar lá para o Appearin, atualmente Whereby. Apesar de a minha atuação ser focada em testes, né? O termo software engineer em teste, até onde eu sei, e software engineer development in test, também, que é um termo que está sendo bastante usado. Se eu não me engano, é um termo que surgiu no Google, né? Tem um blog que é um blog focado em testes do Google, onde eles comentam sobre isso, né? E são basicamente pessoas que são engenheiras de software que trabalham com desenvolvimento de software, com engenharia de software para atividades focadas em teste. Isso significa que não é mais o cara que faz a automação do teste de uma funcionalidade, mas o cara que suporta o teste poder acontecer dentro do processo de desenvolvimento de software, né? Então, é um papel que não é só o cara que vai depois que vai, enquanto uma história está sendo desenvolvida, vai estar escrevendo ali os testes de interface gráfica, por exemplo. Vai ser o cara que vai estar mantendo um framework que pode ser consumido pelo resto do time, que vai estar mantendo uma infraestrutura para esses testes poderem ser executados de uma forma otimizada, onde a gente diminui o feedback loop. Vai ser um cara que vai estar desenvolvendo funcionalidades que agregam com relação à qualidade, por exemplo, sei lá, relatórios de teste que vão ser cuspidos ali no canal de chat, no Slack, por exemplo, para dar informações para o time sobre como que as coisas estão indo com relação à qualidade. Vai ser um cara que vai adicionar testabilidade na aplicação, né? Por exemplo, uma das últimas coisas que eu vinha trabalhando no GitLab era a gente tinha um problema de que login, que é um processo quando está fazendo pela interface gráfica de usuário, é um processo de certa forma custoso, principalmente porque tu já está testando o login uma vez pela interface, e todos os outros casos de uso precisam que o usuário esteja logado. Então, assim, tu sempre tem que logar pela interface gráfica de usuário. É um custo desnecessário no momento que tu já está testando essa funcionalidade uma vez. Então, eu trabalhei, por exemplo, na adição de uma alternativa, um mecanismo que tu conseguia fazer login sem precisar acessar a interface gráfica, onde em vez de eu fazer o login em 2, 3 segundos ou 5 segundos, dependendo do ambiente onde estava rodando, eu podia fazer em, sei lá, 500 milissegundos. E aí eu ganhava um tempo, tipo assim, pensando que um teste parece pouco, né? Mas quando a gente escala isso para um número grande, isso daí se torna um ganho relativamente, né, grande, e principalmente não só assim, quando a gente escala para um número de testes, mas para quantas vezes esses testes rodam por dia, né? Então, tipo, essas são algumas coisas que, na minha opinião, assim, é um papel que um software engineering test desempenha hoje em dia, né? Que não é só aquele cara que vai lá e automatiza os testes. Na verdade, muito pelo contrário, eu acho que, tipo assim, ele desenvolve as ferramentas para que as pessoas possam automatizar os seus testes, né? Acho que tu traz um lance interessante aí, que é a preocupação que essa pessoa tem na questão de fazer a qualidade acontecer como um todo, assim. Me lembrou um pouco
Eu tive uma equipe que o Thiago Esser participava como um UX designer, né? E o objetivo do Thiago era fazer com que as pessoas tivessem a mentalidade de UX. Sim. Então, tipo, tu tem que fazer essa galera enxergar o que tu tá enxergando, né? E não do tipo, deixa pra mim que agora é a minha parte. Não, não, não. Sei lá, eu tô trocando o assunto aqui da teoria, mas só para trazer o conceito, Claro, né? claro. Tipo, o Thiago conseguiu parar de usar o Photoshop e começar a desenhar as telas junto com os devs, entendeu? Tipo, Eu, inclusive, uma das coisas que tá me levando a querer sair de ser simplesmente um QA e ser um software engineer, eu, há algum tempo, desde 2014, um pouco antes eu comecei a falar isso, mas foi quando eu comecei a atuar mais forte nisso, eu venho dizendo que um time não precisa de uma pessoa dedicada para fazer automação de testes, que a responsabilidade da qualidade é de todo mundo. E uma das frases que eu uso muito é tipo assim: se tu precisa de uma pessoa dedicada, ela tem que ter uma data de validade. Ela tem que cumprir o seu papel. Isso foi foram coisas que eu fiz em algumas empresas onde eu trabalhei, assim, tipo, colocar um framework de testes, começar um framework de testes que tenha uma arquitetura que seja fácil de ser mantida pelo resto do time, que vai, quem sabe, usar uma linguagem de programação que o time se sente confortável em continuar, né? Se tu pegar e começar a colocar uma linguagem que o time não se sente confortável, daí tu vai acabar sendo o pai daquela coisa, né? E educar o time, treinar o time para evoluir aquele framework. E em um dado momento, isso é legal porque realmente aconteceu comigo em pelo menos umas 3 experiências assim, de trabalho. Em um dado momento e tu fala muito disso também, né, de o cara se tornar indispensável, né? Em muitos casos aconteceu isso, cara, eu não precisava mais participar daquele time porque já estava tudo redondo, o time entendeu, né, a mentalidade de qualidade, de automação de testes, a importância disso, principalmente a longo prazo. E, tipo assim, eu pude sair fora, me distanciar, e a coisa continuou funcionando. O Airby, né, que é a ferramenta de videoconferência da empresa onde eu trabalhei na Noruega, é um caso clássico disso. Assim, eu entrei lá, eu implementei testes end-to-end para a plataforma de videoconferência deles, para o resto que não era videoconferência, para o iOS app deles, para a PWA deles, eu coloquei a integração contínua, a gente migrou a integração contínua de uma ferramenta para outra para ter uma otimização. E quando eu saí de lá, eles não contrataram uma nova pessoa para trabalhar focado com teste. Tipo assim, eu fui lá cumprir o meu papel, deixei tudo pronto para eles poderem continuar tocando a vida sem mim. E até isso é hoje legal. eles consomem, né, o meu legado, digamos assim, né, e tipo, eles não precisam mais de uma pessoa dedicada. Perfeito. Cara, grande. Eu acredito muito nesse processo de. Bom, é o que eu brinco, né? Meu princípio número 1 é eu ser inútil. Então, o jogo é esse. Quer dizer, eu não quero ficar fazendo o que eu tô fazendo, eu preciso mover para o próximo processo, né? E às vezes a gente demora para notar que passou o tempo, né? Assim, eu tive uma situação recente onde eu vi assim, cara, podia ter saído um ano antes. Eu já tinha feito o clique que tinha que ter dado no processo. Sim. E depois eu estava só me machucando, vamos dizer assim, dentro da estrutura, né? Mas é um processo de consciência. Por isso que eu prefiro muito o processo meio datado e curto, onde tu pode, daqui a pouco, se for o caso, tu adiciona um bloquinho a mais de tempo ali e vai fazendo, assim. Até o modo como a gente, na Wildtech, a gente vende os serviços, acaba sendo assim, tipo, não, mas por que não um ano? Não, 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 um ano não, calma, vamos fazer menos tempo aqui, cara. Depois tu quer revisar, a gente revisa, se quiser continuar, a gente continua, mas a gente quer sair. Os caras ficam meio loucos assim, vocês querem sair, cara? Tipo, Sim. essa Eu, jogada, né? inclusive, assim, em trabalhos que eu faço de mentoria e em serviços de consultoria que eu ofereço, a minha ideia é exatamente essa, assim, cara, você não vai ser refém do serviço que o Valmir está prestando. Eu vou te... Eu fiz agora, recentemente, uma talk sobre mentoria, onde eu falava, eu vou te ensinar a pescar, cara. Depois que tu aprender a pescar, tu vai continuar pescando sozinho. Então, assim, tipo, eu, eu tenho, o meu trabalho tem uma data de validade, e depois tu vai continuar, e se tu quiser, depois, assim, uma coisa pontual, quando me contratar de novo para a gente trabalhar aquela coisa pontual, eu vou lá, vou agir naquele ponto específico e vou sair fora de novo. Mas eu quero que tu possa andar com tuas próprias pernas. Perfeito.
Ela estava confirmando aqui, a Elizabeth Hendrickson, testobsessed.com. Eu deixo a descrição do vídeo ali também para quem tá vendo a gravação, já vai ter mais rápido aí. Cara, testes funcionais. Aí voltamos lá para a teoria, né? Teste de caixa branca, teste de caixa preta, teste exploratório, teste de desempenho, teste de segurança, teste de carga. Aí começa várias estruturas, né? Nessa história. Um teste unitário não pode acessar o banco de dados, tem que ser um teste integral. Aí começa toda aquela brincadeira. Mas o grande lance, cara, é quando a gente. Muitos sistemas legados que eu acabava atuando, a gente acabava optando por iniciar por uma estratégia de teste funcional, meio que para fazer aquela camadinha de segurança no sistema. Né? A Confederacy fala disso também, né? Então eu lá criava um testezinho funcional, então eu sabia que tinha uma base ali que eu sabia que estava ok, e aí eu conseguia entrar lá no teste unitário, começar a criar coisa, refatorar, porque pelo menos eu tinha uma estratégia, um cenário, onde me mostrava que as coisas seguiam funcionando assim. Como é que tu via assim, nesses times diferentes que tu participou, esses diferentes tipos de teste operando, e para ti, qual é o grande benefício do teste funcional? Porque quando você começa a falar de teste funcional, a pessoa vai dizer, mas é muito caro, demora muito, não sei o quê. E tu já trouxe um exemplo aí de como que a gente diminui o tempo de um cenário, né, de execução de um cenário, para conseguir ter isso, poder automatizar em paralelo, tem várias possibilidades aí que a gente pode fazer. Mas como é que foi para ti essa coisa dos diferentes tipos de teste dentro dos times que tu participou? Sim. E a importância que tu vê do teste funcional? Quando tu fala teste funcional, eu imagino que tu esteja falando de teste funcional a nível de interface gráfica de usuário, né? Isso. De pegar o teste de aceitação, pegar nessa onda assim, de usuário. Teve um projeto onde eu trabalhei, onde eu fiz exatamente o que tu comentou, de tipo, começar pelos testes de interface gráfica funcionais para criar uma certa garantia de que as coisas funcionam, de que se eu mexer em alguma outra coisa, eu pelo menos estou testando o básico ali, né? E aquele fluxo principal continua funcionando. Então, tem um projeto onde eu trabalhei, onde ele não foi pensado em testes quando começou, era um desenvolvimento de um produto. Esse produto começou a evoluir e chegou um ponto de que a galera começou a ficar com um pouco de medo de mexer nele, e a gente resolveu dar um passo atrás, falar assim, a gente vai parar por um mês e meio, eu não me lembro exatamente o tempo que foi, a gente vai parar de desenvolver novas funcionalidades e a gente vai cobrir o que a gente tem de funcionalidade com testes funcionais a nível de interface gráfica, para a gente ter segurança. Eu achei legal que no Mais Dev que tu fez com o Guilherme Lacerda, ele comentou sobre isso também, né, de tu criar esse ambiente seguro para tu mexer no código. Então, assim, a gente pegou e parou um pouco, cobrimos as funcionalidades que a gente considerava mais importantes com testes, e depois que a gente tinha essa garantia, aí a gente começou a refatorar o código para tornar ele mais fácil de testar em camadas de mais baixo nível, né, como fazer teste de unidade, por exemplo. E aí a gente principalmente começou a adicionar teste de unidade principalmente para coisas novas que estavam sendo introduzidas, né, e continuou fazendo os testes de interface gráfica para coisas que impactavam assim, o usuário final realmente. Em outros times onde eu entrei, então assim, eu tive experiências bem diversas, né? Em times onde não tinha teste nenhum e a gente teve que começar pelo teste funcional. Contrapartida, quando eu fui para a Noruega trabalhar para o Airby, na época o Appear.in, eles já tinham testes de unidade à reveria. Tipo, eles tinham milhares de testes de unidade. Eles tinham milhares de testes de integração. O que faltavam eram os testes lá do topo da pirâmide, né? E aí só que ainda assim, e o mais louco é o seguinte, por mais que eles tivessem milhares de testes de unidade, testes de integração, eles tinham problemas de qualidade. E eles estavam, na época que eu comecei a trabalhar para eles, eles eram ainda um serviço que não tinha que não monetizava, era um serviço totalmente free, mas eles estavam trabalhando numa versão paga, e eles pensavam assim, cara, a gente vai ter gente pagando por essa parada daqui a pouco, e a gente precisa garantir que esse negócio funcione de qualquer jeito. Obviamente, a gente precisa garantir para quem não paga também, mas assim, quando bota dinheiro na jogada, a parada fica mais importante, né?
Então eu entrei para cobrir as funcionalidades mais importantes que o usuário final ia estar usando com testes a nível de interface gráfica, porque a gente sabia que isso daí, né, daqui a pouco ia ter a versão paga e isso ia ser uma coisa muito importante, assim, o cara vai dizer, pô, eu tô pagando pelo negócio aqui e a parada não funciona, saca? E aí a gente... Eu vou fazer um parênteses aqui rapidinho. Isso Claro. é um lance interessante, né? O appear-in virando o whereby, e aí em algum momento daqui do Mais Dev a gente vai fazer papo sobre produto, etc e tal, mas é o conceito do product-led growth, né? Quer dizer, o produto é o próprio impulsionador dele, quer dizer... Total. E é isso. Então, se o produto de qualidade opera... Cara, nós estamos usando aqui uma plataforma que é o StreamYard, que é isso. Eu estou usando ela faz um mês, fazendo um monte de coisa em cima dela, e ontem chegou um momento que eu falei, cara, shut up and take my money. Tipo assim, cara, tipo, é esse Tô amarradão no preciso, trampo dele também. e quero usar mais, entendeu? E tomo meu dinheiro e pago um ano adiantado porque eu quero valorizar o que vocês estão fazendo, saca? Porque essa que é a brincadeira do jogo, assim, é tipo, eu não paguei para poder botar um fundo do Mais Dev. De boas, eu paguei porque, cara, eu preciso pagar por isso aqui, cara. Tipo, olha o serviço que esse cara tá me dando, né? Cara. Ele funciona, eu caio, eu volto, eu consigo voltar como se nada tivesse... Claro, eu sumo da tela, mas eu volto como se nada tivesse acontecendo e tal. Então eu sempre brinco, né, quando eu vou entrevistar as pessoas, cara, eu vou cair em algum momento, essa droga da minha internet aqui, ela tá indo, volta, eu tô vendo um plano B aqui, deixar duas internet rodando, sei lá. Mas é isso, acontece a coisa. Mas, cara, isso é um lance interessantíssimo, né? A preocupação da qualidade não é pelo simples fato do software funcionar, mas é pelo futuro dele. Com certeza. Ontem eu estava no papo com o Guilherme Lacerda disso, ele estava me trazendo assim, quando tu desenvolve um produto, os primeiros anos dele, os primeiros meses dele, é quando tem a grande inserção de código naquela base ali. Muitas vezes depois, não, a gente vai mexer um pouco na interface, no sentido de mudar ela, deixar trocar cores, mexer layout, mexer coisas, não sei o quê. Mas a base de funcionalidade é o que tu faz no início do código. Então, não prestar atenção nisso no início. Então, tipo, puta, excelente que eles te trouxeram nesse período e não quando, tipo, agora a gente recebeu investimento, vamos começar a cuidar de teste. Cara, não é isso que vai fazer o teu crescimento acontecer, né? Cara, eu fiz um puta parênteses, desculpa. Mas não, achei excelente. Eu vi, porque o Whereby exatamente o que aconteceu. assim. O Whereby para mim é um exemplo desse também, entendeu? A galera vai começar a usar por causa do benefício que ele traz. Putz, precisa de uma ferramenta onde o cara consegue conectar pelo browser sem estresse, não tem que instalar nada. Para mim é automático, Whereby. Não precisa nem ter login, né? A pessoa que vai acessar contigo a reunião tem que ter login, que é um outro estresse, né? Eu já não sei criar usuário, não sei o que. Não, só baixa e clica nesse link aqui. Você vai me achar lá do outro lado. Né? Exato. Então, lance. Uma outra pergunta que me vem assim, ó, o teste funcional de interface, como iniciar? Tu falou de um exemplo, né, da coisa de... eu dei um exemplo da história do teste legado, tu trouxe a coisa, não, já tinha unitário, mas faltava o topo da pirâmide. Como é que tu vê um time que vai começar com isso? Daqui a pouco a gente vai começar a entrar nas ferramentas aí que a gente vai conversar um pouco. Como é que começa? Como é que as abordagens? Que tipos de ferramentas que tem? Né? Uma das coisas que eu comentei agora recentemente e eu vou trazer de novo é a questão assim, o time normalmente ele já está acostumado com uma certa stack tecnológica. Então, tu trabalhar com a mesma stack que o time já está acostumado, eu acho que diminui a barreira do resto do time quando você começar a contribuir. Quando eu comecei a trabalhar na Thaler, por exemplo, lá em 2014, a gente usava PHP no back-end, a gente usava JavaScript no front-end e a gente usava Ruby para os testes de interface gráfica. E a única pessoa que manjava de Ruby, ou assim, não a única, mas assim, a pessoa que mantinha o código Ruby era uma pessoa. E aí, quando eu entrei lá e a gente começou a tocar, foi quando eu tive meu primeiro contato com o Protractor, que é uma ferramenta para testes de aplicações Angular, apesar de tu poder usar para testar qualquer outro tipo de aplicação web. Mas em um dado momento a gente começou um projeto Angular, e daí a gente pensou, cara, em vez de usar o Ruby,
gente estava usando o Cucumber com linguagem Ruby, a gente falou, vamos experimentar com esse cara aqui. E foi uma das melhores decisões que a gente tomou, porque o resto da galera que manjava muito de front-end, tipo, já estava acostumado a trabalhar com JavaScript, que é a linguagem que o framework que a gente decidiu usava também. Então, assim, não tinha aquela barreira da linguagem para o time começar a colaborar e ajudar a fazer aquela parada evoluir. Então, eu acho que isso é um dos pontos, assim, escolher uma linguagem que tu não vai ser refém de uma pessoa, né? E tu tem que escolher a ferramenta certa para resolver o problema certo, né? Eu gosto de dizer, isso é uma coisa que eu até quero em algum momento escrever um conteúdo ou gravar um vídeo falar sobre isso. Tem pessoas que às vezes falam tipo, a gente tem que usar esse framework e essa vai ser a solução e vai ser só ele. Cara, ferramentas diferentes resolvem problemas diferentes, né? Quando eu trabalhava no Whereby, a gente usava o Protractor para testes end-to-end, porque a aplicação foi desenvolvida em Angular. Mas a gente também usava Selenium puro para fazer testes que a gente chamava de testes de interoperabilidade, que é o teste que vai abrir uma sala de reunião no Whereby, no Chrome, na versão beta, e vai abrir uma outra a mesma sala de reunião no Firefox, na versão estável, e vai ver se eles estão se comunicando uns com os outros. E a gente tinha um know-how para fazer isso com Selenium puro em vez de com Protractor. Então, assim, cara, vamos resolver o problema com o know-how que a gente tem, saca? Então, assim, tem muita gente que às vezes a gente passa e prende numa única ferramenta, e eu falo assim, cara, por que não usar mais de uma ferramenta quando elas têm propósitos e elas resolvem problemas diferentes, né? Então, isso é outra coisa, assim, descobrir exatamente qual é o problema que tu quer resolver e qual é a ferramenta que atende melhor. Eu gosto muito, eu assisti também o Mais Dev que tu gravou aí com o cara falando sobre Cypress, que é uma ferramenta que eu venho utilizando também, e tipo, tá na moda usar Cypress, mas assim, eu trabalhei em um projeto onde a gente experimentou com Cypress logo que ele estava saindo de beta, e ele não serviu para propósito. E a gente migrou para o Protractor e funcionou bacana, assim, porque ele tinha algumas limitações na época e tal que não atendia. O legal é que assim, o código a gente conseguiu reaproveitar muita coisa que a gente já tinha escrito em Cypress com Protractor, a gente não teve que reescrever do zero. Assim, foi, tipo, a estrutura dos testes é muito parecida, a lógica, eu gosto muito de pensar na arquitetura quando a gente fala de teste, de automação de testes, e a gente entra tipo, em teste unidade, o cara não pensa muito em arquitetura de software, cara, normalmente teste unidade é um arquivo, saca? Tipo assim, agora quando tu está falando de teste de interface gráfica, tu tem que ter um pouco mais de abstração, tu tem que ter o arquivo onde está o teste, os page objects que abstraem o que é uma tela, o que são os elementos, tu pode ter funções utilitárias para reutilizar código e tal. Então, eu gosto muito de arquitetar o software para que ele possa ser usado de uma forma mais eficiente, assim, saca? Isso é uma parada. Tem muita gente que critica, pô, o cara criou uma biblioteca para fazer os testes. Sim, tipo, se eu preciso fazer meu sistema cair num determinado estado e eu consigo criar uma estrutura que me ajuda a fazer isso, porra, faz, né, cara? Então, e aí vem um lance da galera preocupada em fazer refatoração em código, do código fonte que vai para produção, e não refatora o teste também. Então, muitas vezes tu vai ter cenário que não precisa mais ser testado porque ele é exercitado por outros cenários, e aí tu tá com um código duplicado caindo no mesmo pedaço do sistema lá e tal. Uhum. Então, para mim tem um cuidado também do código que está sendo mantido para teste, né? Como é que isso aí está rolando, assim. Acho legal que tu trouxe a coisa de usar a linguagem que já é natural para a pessoa, né? Então, assim, se pegar o caso da iMoveme, por exemplo, cara, tipo, a gente começou, os primeiros cenários de teste eram remote controls do Selenium, então no HTMLzão, switch rodando direto na história ali, e era uma suite de smoke test. Então, assim, depois de fazer o deploy, o cara só tinha que abrir um Firefox, dar um play, ir tomar um café e voltar para ver se tinha dado certo. Se dava tudo certo, vai dormir. Café não é uma boa, de repente, nesse horário, mas um chazinho e tal. Mas, tipo, ele ia ver se estava rodando. E porque existia um fenômeno que a gente fazia o deploy, na época que se fazia deploy à noite, e às 8 da manhã dava pau no sistema.
E aí o cliente ligava e tipo, deu ruim. E aí meio-dia correria lá para fazer um patch e tal, para de noite fazer um novo deploy e descobrir que às 8 da manhã quebrou outra coisa. Sim. E aí isso foi muito interessante até, o modo como eu inseri a automação de testes dentro da equipe foi usando a correção dos bugs. Sim. Então, assim, não precisa, a gente fez uma combinação. Tá bom, não quer fazer teste automatizado durante, não tem problema. Todo bug tem que ser resolvido usando automação. Então, Eu gosto muito dessa pegada também. Começou a aparecer isso. Aí depois se saiu do remote control e começou a se fazer usando Java mesmo para programar. E depois o time começou, nós tivemos, aí foi um caso, a gente fez um módulo em Ruby dentro do sistema. Aí uma galera aprendeu a trabalhar com Ruby. Depois a gente já tinha que ter o Ruby nas máquinas mesmo por causa das compilações de CSS e tal, os negócios que a gente usava. E daí meio que foi natural, assim, a galera caminhar para começar a fazer os testes funcionais em Ruby pela expressividade, pela facilidade de mexer e montar as coisas do que se tinha em relação ao Java. Então meio que acabou acontecendo do código ser na grande maioria Java, hoje já tem outras linguagens também e tal, e o funcional, muito dele em Ruby, em cima dessa coisa, mas eu concordo muito contigo dessa coisa, não constrói um outro problema, né? Agora a gente tem que aprender a linguagem X para poder, então facilita a vida, vem para cá, né? E acho legal também essa coisa que tu traz das ferramentas, delas serem parecidas, isso facilita a vida também de poder ter essa decisão, né? Eu vou usar isso aqui para cá, vou usar aquilo ali para lá, e aí tu tem esse jogo também acontecendo, né? Exato. Eu gosto também, assim, né, que eu comecei a falar do mais dev que tu teve sobre Cypress com o outro cara que falou, que é o lance O Samuel, exatamente, que é o lance de fazer provas de conceito, né? Faz uma, duas, três provas de conceito para ver o que vai te atender melhor, né? Mostra essas provas de conceito para o resto do time e decidam juntos, né, o que vai ser utilizado. Eu fiz isso numa empresa que eu trabalhei aqui na Holanda com relação ao Continuous Integration. Eu entrei na empresa, não tinha processo nenhum, era um lance go horse valendo, assim, e a gente queria colocar um processo voltado à qualidade, a gente queria colocar testes automatizados, a gente queria colocar Continuous Integration, e eu falei, cara, a ferramenta que eu conheço, a Continuous Integration, que vai resolver o problema da forma mais imediatista é essa, e a gente colocou para rodar e começamos a testar. E depois de um tempo, a gente falou, tá, agora a gente precisa ir além disso daqui, o que a gente vai usar? Daí a gente fez duas provas de conceito com duas ferramentas diferentes e levantamos prós e contras de cada uma, e aí decidimos qual que a gente ia tocar dali em diante. O mais engraçado é que não foi nenhuma das duas, mas aí é um parênteses, assim, uma coisa à parte que aconteceu. Mas, tipo, eu acho interessante, assim, realmente testa, né, um teste num período curto para tu poder aprender e aí ver para onde que vai. Muito bom. Cara, quer compartilhar a tua tela aí pra gente ver uns códigos aí? Claro, claro. Deixa eu clicar aqui no Share Screen. Então, o que eu trouxe para vocês hoje aqui, assim, o Daniel pediu para eu falar sobre dois assuntos. Um deles na verdade, duas ferramentas que eu utilizo. Eu trouxe mais uma demo só de uma das ferramentas, a outra eu pretendo um pouco falar mais sobre. Né? Eu tenho uma especialidade muito grande em Protractor, que é a ferramenta que eu mais utilizei para testes funcionais de interface gráfica, e desde lá de 2014, 2015. E o Cypress, que eu comecei a utilizar o ano passado e venho ensinando a respeito e tal, e tenho cursos e tal. O Protractor eu não pretendo mostrar para vocês nenhum código nem nada, mas eu vou deixar para vocês aí conhecerem a minha escola, que é a escola Talking About Testing. Nessa escola eu tenho um curso que eu relancei ele recentemente, semana passada, se eu não me engano, que é um curso que eu chamo de Arquitetura de Testes com Protractor, onde eu não te ensino só a fazer testes, mas eu te ensino a arquitetar os testes para que tu consiga evoluir, né? E, tipo, ao longo do tempo, assim, tu conseguir ter um lance sustentável, não é aquela coisa assim que resolve o problema agora e daqui a pouco quebra tudo e tu tem que se matar trabalhando. A demo que eu trouxe é desse projeto que eu criei algum tempo atrás, se chama GitLab Cypress, ele está disponível no GitHub,
tenho backup também no GitLab, na minha conta, github.com/meu usuário, WLSF82/GitLab Cypress. Então você pode ir lá e clonar o projeto, fazer um fork. Procurei documentar o mínimo necessário, quais são os pré-requisitos para tu fazer esse cara rodar, como é que faz para instalar as dependências, como é que faz para rodar os testes, como é que faz para subir o ambiente local. E eu tô com o GitLab rodando no meu local aqui, tá? Ele tá zeradinho, assim, só tem um usuário root e um access token criado para eu poder fazer algumas coisas com relação a tipo fazer chamadas de API para criar algumas coisas para mim, para eu não precisar criar tudo pela interface gráfica. E o GitLab é uma ferramenta que, parecido com o GitHub, tu consegue fazer versionamento de código, tu consegue fazer continuous integration, tu consegue fazer gestão de portfólio, né, issues, épicos, tu consegue fazer um monte de coisa, né? E aí eu tenho esse projeto aqui e eu queria tocar nesse assunto de fazer o mínimo possível pela interface gráfica para que o teu teste seja otimizado, para que tu teste exatamente o que tu quer testar e testar só uma vez as coisas pela interface gráfica e criar mecanismos para não precisar fazer todo esse lance que é custoso, né? Tipo, eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui, né? A estrutura do projeto dentro da pasta Cypress tem a pasta Integration, que é onde os testes moram. Aqui eu separei por API e Graphical User Interface, então eu vou entrar em Graphical User Interface, aqui eu tenho uma cambada de teste. Eu vou pegar esse aqui, que esse aqui eu achei ele interessante, porque ele é um teste que, assim, no GitLab uma das coisas que tu pode fazer, por exemplo, assim, tu tem um projeto, esse projeto tem issues, e esse projeto também tem milestones, né? Marcos, digamos assim, né? Tu pode falar, essa issue aqui, ela vai ser atendida nessa determinada milestone. Para tu poder testar que eu posso adicionar, que é esse aqui o teste, posso adicionar uma milestone numa issue. Eu preciso ter um projeto criado. Bom, primeiro, eu preciso fazer login na aplicação, eu preciso criar um projeto. Depois que eu criar esse projeto, eu preciso criar uma issue para esse projeto e eu preciso criar uma milestone para esse projeto, simplesmente para eu testar que eu posso ir lá na tela da issue e falar, agora eu quero adicionar essa milestone nessa issue. E isso é o que eu quero testar. O que eu quero trazer para vocês aqui é que, tipo assim, se eu tivesse que fazer todo esse processo pela interface gráfica, ia ser custoso, ia levar um tempão para esse teste rodar, porque ele ia ter que fazer login, abre a tela de criação de projeto, preenche o formulário, submete, espera renderizar. Agora, abre a tela de criação de milestone, preenche o formulário, parará, faz a mesma coisa para a issue, para depois ir lá abrir a issue e fazer o que o teste quer fazer. Então, assim, eu tenho um teste já que cria projeto pela interface gráfica. Eu tenho um teste que cria issue pela interface gráfica. Eu tenho um teste que cria milestone pela interface gráfica. Então, por que fazer isso tudo de novo, né? Então, a gente tem dois grandes problemas. Um é o tempo de execução que o teste iria levar, e o outro é a não dependência do teste, né? Se a criação do projeto está quebrada, o teu teste de adicionar uma milestone numa issue está quebrado. Digamos que só está quebrado no front-end, mas a lógica no back-end continua funcionando. Será que a gente não poderia usar esse mecanismo de criar o projeto lá pelo back-end e chegar no estado da aplicação que eu quero? Então é isso aqui que eu faço nesse teste. O login eu ainda faço pela interface gráfica de usuário, porque quando eu criei esse projeto, a gente não tinha esse mecanismo de fazer login por uma API, por exemplo. Então, eu tenho aqui uns prefixos, né, como se fosse tipo uns prefixos tipo de funções que ocorrem pela interface gráfica de usuário, eu chamo de GUI, Graphical User Interface, e algumas funções que executam direto a nível de API. Eu escolhi o GitLab para esse projeto, porque o GitLab tem uma API pública bem vasta, então eu consigo fazer bastante coisa pela API. Então, esse projeto é adicionar uma milestone numa issue. Ou seja, eu vou estar na tela de uma issue e vou dizer, adiciona essa milestone aqui, que eu estou definindo aqui em cima, uma variável, é um objeto que tem uma propriedade título, que tem um nomezinho, milestone, traço e uma palavra aleatória que eu utilizo essa biblioteca aqui em cima que eu estou fazendo o require. Adiciona ela e depois verifica que no bloco de milestones
tem a milestone que eu criei. O título da milestone está lá, está contido dentro desse bloco. Basicamente isso. Então, eu faço no before each, né, antes daquele teste rodar, eu faço o login. Infelizmente, nesse caso aqui, pela interface gráfica, que tem um custo, né, poderia ser mais otimizado ainda, mas o resto, eu falo aqui, cria uma issue para mim. E aí o legal aqui é que a gente vai olhar agora esse código do create issue. Deixa eu vir aqui na pasta suporte. Eu também separei suporte, coisas que eu faço pela API, coisas que eu faço pela Graphical User Interface. Então aqui, se a gente vem para API Commands, eu buscar por esse cara que cria uma issue, criar uma issue já depende que eu tenha um projeto criado. Então a primeira coisa, quando eu executo esse sai.api create issue, ele vai criar um projeto. E ele vai usar um projeto default que eu tenho definido aqui em cima, que basicamente tem um nome, que é projeto, traço um ID randômico. Com a resposta dessa requisição de API, daí ele faz um request, né, onde ele faz um método, ele chama um método do tipo post, para a API do GitLab, passando o ID do projeto que foi criado, a partir dessa outra requisição, para o endpoint /issues, passando um token, né, que eu preciso para fazer isso acontecer, e eu passo no body dessa requisição o título dessa issue, que é o que eu recebo, né, como argumento. Ou seja, eu estou fazendo a criação da issue toda por uma requisição de API. Vamos voltar para o... Deixa eu fazer esse aqui. Issue. Daí depois, com a resposta da issue criada, eu faço uma outra requisição para pegar os projetos e com a resposta desses projetos eu faço a criação da milestone para aquele projeto. Então eu preciso do objeto que retorna aqui aos projetos, que são os projetos, para eu poder pegar o ID daquele projeto e criar a milestone para aquele projeto. Então a gente pegar essa outra função aqui, procurar por ela aqui, ela é basicamente, ela recebe um project ID e ela recebe um objeto que é um milestone e ela faz um request do tipo post para o endpoint de criação de milestone, onde o project ID é uma variável. E aí o body é o título, né, que é o título da milestone. E aí depois eu já visito a página da issue que foi criada. Ou seja, a pré-condição do teste ela aconteceu praticamente toda pela API, com exceção do login. E aí, pela interface gráfica, eu vou lá e falo, cara, agora adiciona uma milestone nessa issue. Então eu vou agora abrir aqui o Cypress em modo interativo. npx Cypress Open. npx é um atalho para o Node Modules.bin, que tem nas versões mais recentes do Node, do NPM, desculpa. Então eu abri aqui o Cypress em modo interativo e eu vou agora escolher aquele teste lá que é issue milestone. Então eu vou clicar nele aqui e ele vai começar a executar. Então veja aqui que depois que ele fez o login, aqui aconteceram várias requisições post que retornaram 201, né? O get também, que eu faço para pegar o projeto para depois criar a milestone. E aí isso aqui, e esse teste rodou em um pouco menos de 6 segundos. Tá? E aí pela interface gráfica eu fui lá só com a página da issue criada, fui lá e fiz o que eu queria testar, porque o resto eu já estou testando pela interface gráfica em um outro teste. Então eu otimizei, né, eu diminuí o tempo que esse teste leva, e eu também fiz esse teste se tornar mais independente. Deixa eu ver. E aí eu tenho vários outros testes que fazem coisas semelhantes. Por exemplo, tem um teste que cria uma issue, vamos ver, create issue. O teste que cria uma issue, ele precisa de um projeto criado também. Então, a criação do projeto vai acontecer por uma requisição post, que está aqui. E aí, com o projeto criado, eu vou lá e crio uma issue para aquele projeto. Então, o grande lance é esse lance de deixa eu voltar aqui para o StreamYard, parar de compartilhar na tela. O grande lance é essa coisa de, tipo, eu tornar o meu teste independente e otimizado, né? E isso, assim, isso é só um mecanismo que eu posso utilizar para otimizar os meus testes e tornar eles independentes. Existem formas ainda mais avançadas de fazer isso.
Então, assim, eu tenho na minha escola um curso básico de Cypress que ensina a fazer tudo pela interface gráfica. Eu tenho um curso intermediário que ensina a fazer esse tipo de coisa, e eu pretendo lançar mais para o final do ano um curso avançado que, tipo assim, que você vai conseguir fazer esses mecanismos de uma forma ainda mais otimizada, onde quem sabe nem vai precisar ter um servidor de verdade, assim, tipo, eu estou testando que funciona uma vez, batendo no servidor, e nas próximas vezes, cara, eu estou mocando para criar o estado na aplicação, porque às vezes tem coisas que tu não consegue simular simplesmente fazendo uma requisição de API. Por exemplo, eu quero simular que a API está fora do ar, saca? Tu teria que derrubar a API para ela ficar fora do ar. Enquanto que se tu utilizar mecanismos de mock, por exemplo, e aí, tipo assim, tem gente que fala, mock não é legal, não sei o quê. Eu defendo que, tipo assim, cara, testa que funciona uma vez end-to-end. E depois que tu tem aquilo garantido, se é só uma pré-condição, não faz mal, mocar. Então, Mas é muita situação, né? Eu me lembro de um projeto que eu participei, que a gente fez o deploy do nosso lado 2 meses antes do deploy da aplicação que nós iríamos integrar. Então, tipo, a gente nunca tinha testado com a aplicação de verdade. Então, a gente testava, do nosso lado tinha um toggle lá em produção, dizendo bate ou não bate naquele, considera ou não considera aquele ponto de integração, isso era um item, mas na hora da gente fazer teste, a gente meio que desenvolveu uns cenários ali dizendo, se eu mandar isso daqui, volta isso daqui, se eu mandar aquilo lá, volta isso aqui. E era o jeito que a gente exercitava o código, era em cima dessas assumptions, assim, a gente botava ali o que a gente estava mocando em cima dessa estrutura. E, na verdade, tu, de uma certa forma, tu começa a criar requisitos de como que essa API tem que funcionar. Na verdade, tu está desenhando como que essa API tem que funcionar baseado no que consome ela, né? Eu estou criando uma aplicaçãozinha onde eu comecei ela batendo em, tipo assim, é uma aplicação que ela basicamente ela renderiza algumas histórias, né? Tipo, com um título, um autor, um número de comentários, um número de pontos que aquela história tem. E eu comecei fazendo tudo hard-coded ali no JavaScript, e quando ficou redondinha, eu falei, tá, agora vai bater na API. E, cara, eu não precisei mudar absolutamente nada além de falar, agora em vez de tu olhar para esse array aqui de objetos, não, agora tu vai fazer uma requisição para essa API e eu não precisei mexer em absolutamente nada no resto do código, porque ela já estava preparada para trabalhar com aquela API, porque eu desenvolvi ele pensando em como que essa API deveria se comportar, digamos assim. Perfeito. Até nisso também, me lembrou de uma outra história, isso daí foi 2006. Eu, Parzanello e Mr. Michael 3, está agora em Santa Catarina morando. E a gente fez TDD com teste de UI. E aí, tipo, a gente construiu, era um teste no Selenium, a gente construiu o teste inteiro e ele dava erro, né? E aí, conforme a gente mostrava, ó, daqui deve aparecer a mensagem tal, a gente rodava, falhava. Daí a gente ia lá no código fonte, mexia na história e tal, daí rodava de novo e ia fazendo essa brincadeira da coisa. Mas é isso, quer dizer, só o modo de eu estar brincando em cima de modelar o resultado que eu estou esperando, seja porque depois eu vou em seguida implementar, ou porque eu estou construindo uma estrutura de mock para ganhar tempo. Porque o grande lance, quando eu penso no mock, é do tipo assim, essa não é a parte importante. O que eu penso muito é isso, quer dizer, quando tu traz o exemplo de poder fazer um teste usando a API, ao invés de usar a interface gráfica, tu também está pensando muito nisso, quer dizer, cara, eu sei que isso aqui vai funcionar, eu já validei isso aqui, tem um outro teste lá que cuida dessa parte do sistema. Então, eu já sei que isso vai funcionar, ou eu espero que funcione, então eu pulo, monto essa minha estrutura. Mesmo que não funcione, eu já tenho um teste que vai garantir que se falhar, ele, né? Isso também, né? Sim, exato, quer dizer, se tu rodar ali, já deu erro no teu setup da estrutura, pô, tu já vai ter um cheiro ali que tem alguma coisa errada acontecendo, então eu acho que é muito disso, né? Por isso que eu acho é legal tu trazer essa questão do jeito que vai ser arquitetado o teste, como é que essa equipe vai estar pensando em construir, porque não é só sair codando, nunca foi só sair codando. Eu gosto dessa pegada de TDD, inclusive quando eu estou criando testes. No meu curso novo que eu lancei de Protractor, eu faço uma pegada TDD quando eu estou escrevendo os testes, ou seja, eu escrevo o arquivo de teste que ele vai
que é onde eu imagino que já existe um page object, eu imagino que já existe uma função utilitária que vai fazer alguma coisa para mim, e eu rodo ele, e eu vejo ele falhar, e eu vejo o que é a próxima coisa que eu preciso implementar para ele dar, né, para eu receber o próximo feedback, para em algum momento ele ficar verde. Perfeito. Então, tipo, eu uso a pegada TDD para desenvolver testes em muitos dos casos, assim, eu meio que ensino isso porque eu acho que é importante, assim, porque te ajuda a realmente arquitetar o software de uma forma mais, sei lá, de uma forma mais inteligente. Ela te guia, né, cara? Ela vai te dando uma cadência em relação ao que tu tá fazendo. Para mim, o Exato. grande lance do teste é isso, né? Na real, para mim, desenhar testes não é desenhar o teste, não é desenhar, não é testar. Eu tô validando o design, eu tô sendo... E se tu cair nesse... Quando tu tirar o in test, vamos dizer assim, né? E tiver só no software engineer sendo o responsável pelo ciclo completo, é isso. Tu vai estar fazendo a mesma coisa. Tu vai construir o teste, vai falhar. Nossa, vai indo, é muito bom, muito legal. Tem outro lance que eu queria trazer, que é relacionado com o que tu falou, de tipo, fazer TDD começando pela interface gráfica, tem um termo para isso, que se chama Outside In TDD, que é tu começar a fazer o teste pelo topo da pirâmide, né? Tu vai criar o teste que... eu fiz um curso, foi em, sei lá, 2017, eu acho, onde eu aprendi isso daí. E aí, a partir de então, eu meio que comecei a utilizar isso em alguns casos. É tipo, tu começa testando da perspectiva do usuário ali, como se já tivesse uma tela e tal. Só que no outside in TDD, tu, em algum momento, tu vai te forçar a ir para um nível mais baixo da aplicação. Tipo, estou testando aqui que eu posso acessar uma tela. Eu vou criar um teste que vai acessar uma tela que tem um formulário para eu submeter, sei lá, um tweet. Mas essa tela não existe, o teste vai falhar. Daí eu vou criar um formulário. E aí o teste vai passar. Só que daí agora eu vou testar que eu posso submeter aquele formulário. Então eu vou preencher o formulário, quando eu clicar no submit, não vai acontecer nada. Aí fala, pô, agora eu preciso implementar a lógica que integra o meu front-end com o meu back-end. E daí eu vou criar ali uma API que vai se comunicar. E daí em algum momento eu vou começar a criar testes para a API que o front-end se comunica. E aí, em algum momento, eu vou ter que chegar, sei lá, na parte do banco de dados, tá ligado? E eu vou criar testes bem a nível de unidade. E aí, em um certo momento, eu vou ter implementado tudo que funciona e, tipo, de baixo para cima, os testes todos vão começar a ficar verdes. E daí tu começa de novo. É bacana pra caramba essa abordagem. Foi esse lance que eu fiz com o Michael lá, foi nesse nível. Mas é isso, quer dizer, tu tem uma linha condutora, tu tem um objetivo que tu tá tentando cumprir ali. Eu acho que esse é o grande lance, assim. Não tô testando pelo testar. Tu tem uma clareza do porquê que aquilo ali tá acontecendo. Cara, bem interessante. Bem interessante. O que eu queria fazer, assim, pra gente fechar, assim. Eu considero, tá, como uma possibilidade bem interessante para as pessoas entrarem para a carreira de desenvolvimento de software, achar muitas vezes vagas que estão tendo esse foco da questão de teste, porque pode ser um caminho ali, de repente eu não tenho uma habilidade com desenvolvimento ainda, então de repente posso estar entrando para um contexto onde eu vou estar mais atuando com testes manuais ou coisa do tipo, mas existe um caminho para eu buscar o lance da automação e ir construindo e galgando esse processo. Mas eu quero te fazer uma pergunta assim e a gente já está indo para o fim aqui da história, que habilidades são essas que essa pessoa tem que ter para ter essa cabeça de um profissional de testes? Sim. Foi mais ou menos assim que aconteceu comigo, né? Eu comecei na área assim, né? Na verdade, eu comecei a trabalhar com teste porque eu não gostava de programar na época. Eu aprendi a gostar de programar fazendo teste manual e ficando de saco cheio de fazer aquele trabalho todo dia igual. Então, assim, eu acho que a pessoa tem que ter um senso crítico de querer exercitar a aplicação sobre a perspectiva do usuário, que vai fazer umas coisas malucas que a gente não está pensando e que às vezes o cara que está desenvolvendo está muito focado numa coisa só. Então, assim, tu tem que ter uma visão mais ampla, mas tu tem que estar aberto para ir além do teste manual. Tipo assim, na minha opinião, é requisito, assim, que se tu quer trabalhar com engenharia de software, tu sabe programar. Então, assim, se tu não sabe, tu tem que estar aberto a querer programar, né? Procurar um mentor,
fazer algum curso, tem um monte de curso gratuito que te ensina a base, né? Tipo, eu comecei a utilizar o Codecademy, que é uma plataforma de cursos interativos, sei lá em 2012, eu acho, e eu uso até hoje. Tipo assim, às vezes eu faço cursos super básicos para, né, simplesmente rever os conceitos básicos e sempre aprendo alguma coisa nova. Mas assim, né, tipo, tá aberto a ir além, né? Eu, cada vez quando eu comecei a aprender automação, eu comecei a querer aprender mais sobre desenvolvimento como um todo. E aí eu comecei a querer aprender mais sobre continuous integration. Tipo assim, vai ter vaga para trabalhar com teste manual? Vai. Vai ser a vaga mais legal? Vai ser para trabalhar na empresa mais bacana? Não vai. Saca? Tipo assim, se tu quer trabalhar com inovação, com umas paradas bacanas de verdade, tu tem que cair de cabeça e, tipo, realmente ir um pouco além, né? Senão tu vai ser simplesmente aquele cara da média, né? Então, assim, teve uma talk que eu assisti um tempo atrás na Selenium Conf que falava sobre os profissionais que são a média e os profissionais que são fora da média. Tipo assim, era uma coisa tipo 10% dos profissionais eram fora da média e o resto fazia o que todo mundo faz. E se tu quer se destacar, tu tem que ser esse cara que vai um pouco além, né? Então, a minha dica é, tipo assim, esteja aberto a novas possibilidades, assim, tipo, desenvolvimento de software é um mundo gigante, né? Eu sou um cara que eu gosto de estar aprendendo todo dia, e eu vou além de aprender só sobre teste, assim, porque, tipo, aprender sobre como é que funciona uma API, aprender como é que funciona o back-end de uma aplicação me ajuda a adicionar testabilidade numa aplicação para fazer o meu trabalho de criar os testes ser mais simples, ser mais prático, ser mais fácil, ser mais otimizado, ser mais independente. Então, acho que seria isso. Muito bom, cara. Sabe que conversando contigo eu lembrei de uma outra coisa também que eu acho que pode ser legal e na real foi o meu caminho, né? Eu não trabalhei com teste de software, mas eu trabalhei com suporte. Uhum. E então eu tinha que interagir com usuários que estavam com alguma situação e por vezes eu tinha que resolver no que estava na minha mão ali para resolver, mas muitas vezes eu tinha que saber reportar uma dificuldade para o time técnico. E Total. esse processo da escrita, de poder identificar o defeito, qual é a tela, qual era o contexto, quais eram os dados, qual era a situação, problema, para poder passar adiante, isso criou uma cabeça em mim de situação atual, estado desejado e o que está dando de galho aqui nessa história, né? Eu até tava editando um vídeo hoje de manhã, eu faço umas mentorias e deixo gravando a minha fala só, né? E tem uns troços que eu falo que eu acho massa, tipo, pô, que legal isso aqui tá um vídeo, aí eu vou lá, edito um pedacinho e tal, e boto pra coisa. E eram sobre critérios de aceite, eu lembrando como é que eu fazia, sei lá, em 2000, 2001, que na teoria eu escrevi algo parecido com um documento de caso de uso, mas Uhum. o jeito que eu escrevia os cenários era fazendo os acertos, quer dizer, eu não fazia teste automatizado ainda, não sabia o que era o JUnit ainda, fui conhecer em 2002, mas o meu jeito de escrever o negócio era alfinetando o sistema, como eu brinco, né? Tipo, eu fui lá ficar alfinetando o sistema, vendo se, tá, atingiu, tá, beleza, então parece que deu certo. Total. É Eu isso, gosto dessa pegada que tu falou, tipo, eu também trabalhei com suporte antes de trabalhar com desenvolvimento de software. Mas não é exatamente sobre isso que eu quero falar. O que eu quero falar é que eu, como uma pessoa que trabalho com, né, que trabalhei até então como QA, analista de teste, QA engineer, seja lá como você quer chamar, software engineering test, eu também procuro olhar para o lado da galera que está no suporte na ponta. E, tipo, isso é uma coisa que eu fazia quando eu trabalhava, que eu fazia bastante quando eu trabalhava no Appian. Era, tipo assim, depois que a gente lançou a versão paga, a gente tinha que ter galera de suporte atendendo clientes. E era, tipo assim, pegar feedback do time de suporte, tipo, quais são os problemas que mais ocorrem aí para ti? Que quem sabe isso me dá inputs de coisas que não estão sendo testadas de uma forma automática e que poderiam. É mais coisa de funcionalidade ou às vezes é coisa de cross-browser, que funciona num browser e não funciona no outro. E aí tu começar a pensar, tipo, e era meio que meio a meio no caso, assim, às vezes era a funcionalidade que independia de navegador, às vezes era tipo assim, no Firefox essa funcionalidade quebra. E aí eu tinha que pensar, tipo, não só em cobertura, mas também em cross-browser testing, por exemplo, saca? Então, tipo,
ter a conexão com o time de suporte é importante pra caramba, assim, tipo, e se tu tem experiência, se tu veio de suporte, melhor ainda, porque tu já viveu aquilo, né? Tipo, quando tu fala sobre reportar bugs, tipo, eu gosto muito, tipo assim, né, dar um passo a passo que seja fácil do cara que vai corrigir, resolver, né, abrir ali o console do navegador para ver se não tem nenhum erro de JavaScript acontecendo quando o erro acontece, sabe? Se tu tem acesso a algum outro tipo de log, sabe? Bota junto no report desse bug, porque vai ajudar a resolver o problema de uma forma mais rápida e quem sabe até de automatizar isso aí para que não venha acontecer de novo. Legal. Eu me lembrei de um outro artigo, eu vou botar Cara, tem tanto link para botar na descrição do vídeo, vai demorar uns 3 dias para publicar esse vídeo, eu acho. Mas é um do John Software sobre bug tracking, que ele dá umas ideias, assim, de que tu pode escrever, e aí eu brinco muito isso, não tem nada na tua empresa, não tem teste, não tem, a tua análise de negócio é fraca, um monte de coisa, começa a relatar os defeitos direito. E isso vai começar a subir para os diferentes níveis da empresa, porque a galera, pô, que perguntas legais isso aqui. Pois é, se você perguntar isso aqui para o cliente quando falar com ele, já me facilita depois quando eu tiver que validar essa situação, né? Mas muito legal, meu. Cara, obrigado mesmo aí por esse tempo nosso aí. Eu que agradeço, sempre um prazer falar contigo, cara. E muito Parabéns bom. aí pela iniciativa. Depois eu vou te pedir para tu mandar os linkzinhos ali né, do TI, né, do teu site, botar ali direitinho os cursos e tal. Para quem quiser saber de Protractor também tem o livro, né? Tem. Inclusive eu tô em contato com o pessoal da Casa do Código para ver se eu consigo uns cupons aí também para É te isso mandar. aí. Depois a gente atualiza e manda pra galera. Cara, obrigado mesmo por tá aqui participando com a gente dessa iniciativa. Certamente te chamarei para algum outro papo em algum momento e a gente vai construindo aí esse movimento. Muito obrigado. Prazer, cara. Obrigadão aí. Tá bom. Valeu, galera. Até mais.